Olá, concurseiro, olá, concurseira. Eu sou o professor Roberto e hoje nós iremos fazer um QBizu a respeito do informativo 1011, o recente informativo 1011 do Supremo Tribunal Federal, que foi originado no julgamento da ADI 5132, a respeito do questionamento sobre a constitucionalidade do artigo 37, parágrafo 4º da Lei 12.815 de 2013. Então, hoje nós iremos exatamente questionar a respeito da constitucionalidade do prazo prescricional de 5 anos para o ajuizamento de ações trabalhistas de portuários avulsos até o limite de 2 anos após o cancelamento do registro ou do cadastro no órgão gestor de mão de obra, tá? Porque essa aqui é a previsão constante na lei que nós falamos, né? E por isso vamos responder a seguinte pergunta: é constitucional o prazo prescricional de 5 anos para o ajuizamento de ações trabalhistas de portuários avulsos até o limite de 2 anos após o cancelamento do registro ou do cadastro no órgão gestor de mão de obra? É interessante observar, né, que essa previsão legal a respeito da prescrição para o avulso ela é prevista na Lei 12.815, que foi tema da ADI, né? E prevaleceu o voto do relator ministro Edson Fachin, que estabeleceu ser constitucional esse prazo prescricional de 5 anos até o limite de 2 anos após o final, após o cancelamento do registro do trabalhador avulso no órgão gestor de mão de obra. E vale destacar, vale lembrar que a própria relação do avulso ela é diferenciada, porque ele não é um empregado, né? Na verdade, ele tem um vínculo com o órgão, um órgão gestor de mão de obra, que é esse intermediador entre o trabalhador e o tomador de serviço, que pode ser um navio, né? E o que é interessante é que durante a relação laboral, esse trabalhador avulso, ele presta serviço para diferentes tomadores, né? Ele pode de repente fazer uma praticagem para um navio da Nova Zelândia, depois sai de lá e vai para um navio, sei lá, da Austrália, enfim. Durante a sua relação laboral como avulso, ele presta serviço para uma série de tomadores, né? E aí, por isso que o relator entendeu que o principal vínculo do trabalhador avulso não é com os tomadores, mas com o órgão. Por isso que é constitucional a previsão segundo a qual a prescrição bienal do trabalhador avulso ela começa a contar de quando ele se desliga do órgão e não de cada prestação de serviço, porque senão ele acabaria por ter seus direitos muito reduzidos, né? Já que, imagina só, ele presta serviço para um tomador de serviço, passam-se 2 anos, ele não teve todos os seus direitos satisfeitos e fica depois impedido de entrar na justiça. Por quê? Porque já decorreu o prazo para entrar com a ação, para ajuizar a ação, né? Então, por isso que o Supremo entendeu ser constitucional o entendimento da lei, de que ele possa entrar na justiça até 2 anos, não da prestação de serviço, mas sim do fim do seu cadastro ou registro junto ao órgão gestor de mão de obra. Até porque a própria Constituição, no artigo 7º, inciso 34, ela já estabelece que é vedada a distinção de tratamento entre trabalhadores empregados e trabalhadores avulsos. Por isso, é perfeitamente de acordo com a Constituição. Ainda mais porque a Constituição ela tem esse viés de privilegiar a dignidade humana, né, o valor social do trabalho, que foi erigido à condição de fundamento da República Federativa do Brasil, né? Então, por isso que está de acordo com a Constituição e é perfeitamente constitucional a previsão da Lei 12.815 de 2013, né? E por isso nós vamos agora analisar uma questão hipotética que pode vir a ser cobrada nas provas que vem por aí, né? Vamos observar esse enunciado. Com base no informativo sobre a constitucionalidade do prazo prescricional de 5 anos para o ajuizamento de ações trabalhistas de portuários avulsos até o limite de 2 anos após o cancelamento do registro ou do cadastro no órgão gestor de mão de obra, julgue o item seguinte. Olha só a questão. É inconstitucional o prazo prescricional de 5 anos para o ajuizamento de ações trabalhistas
de portuários avulsos até o limite de 2 anos após o cancelamento do registro ou do cadastro no órgão gestor de mão de obra. O que é interessante, né? A gente acabou de estudar, a gente acabou de ver aqui que o Supremo entendeu como constitucional, mas uma prova, muitos fatores são envolvidos, né? Por exemplo, você pega uma questão como essa, uma prova tipo CESP, certo e errado, e pode ser que essa questão, geralmente a prova tem o quê? 120 itens, aí lá, essa questão está lá pelo 110º, você já está um pouco cansado, está um pouco mais desatento, às vezes tem que ainda dar conta de uma prova discursiva, o tempo está corrido e você acaba lendo com uma certa pressa, enfim, com uma certa falta de cuidado, né? E olha o que é interessante, essa palavra, né, que está com esse prefixo de negação, acaba deixando a assertiva incorreta, porque fala que é inconstitucional. Mas nós acabamos de ver que, de acordo com o STF, foi atestado de forma definitiva pelo Supremo, foi declarada constitucional essa previsão legal de que o prazo para que o trabalhador avulso entre com a sua reclamação trabalhista para buscar os seus créditos decorrentes da relação de trabalho é de 5 anos até 2 anos contados, não de cada prestação de serviço, porque ele não é um empregado comum, na verdade ele não é empregado, ele é um trabalhador avulso, né, que tem essa intermediação do ógmo. Então, pelo fato de o ógmo ser aquele ente com que ele mais mantém a sua relação durante a sua vida laboral, esse prazo da prescrição bienal conta a partir do seu desligamento, né, do cancelamento do seu cadastro ou do seu registro junto a esse órgão gestor de mão de obra. Um abraço e até a próxima.